Oi, gente! Eu sou o André Arruda e esse é mais um Domingo à Noite. Domingo à noite! Viva, viva, viva! Imagine só, eu tenho 42 anos, né? Então eu vivi, né, os anos 80, né? A charrete que perdeu o condutor, né? E antigamente, né, tinha um programa chamado Viva a Noite, né? Que era apresentado pelo Gugu Liberato aos sábados à noite, né? E as pessoas assistiam, né? Televisão, né? Aliás, era uma coisa que o pessoal assistia muito, né? Acho que uma das coisas que mais tinha, né? Eram os meios de comunicação de massa, né? Hoje a comunicação é massificada, mas é à la carte, né? Hoje você tem... você escolhe as informações que você quer e mesmo assim também há um controle do que você vai assistir, né? Do que você vai ver, né? Então a gente acaba entrando muito em polêmicas, né? Há 2 semanas atrás eu fiz um episódio do Domingo à Noite, mas depois que eu fiz o episódio é que eu parei para pensar, né? Porque eu falei do dia do DJ, do Dia Internacional da Mulher, e falei sobre o seu dia, né? Como se fosse, de certa forma, menosprezar o Dia Internacional da Mulher. Não, muito pelo contrário, né? O Dia Internacional da Mulher é um dia importantíssimo, né? Assim como o Dia Internacional é um dia importantíssimo, né? Então a gente não vai tirar nenhum mérito disso, né? E aí pode-se pensar assim, a pessoa leiga vai pensar assim, não, mas você está dizendo que tudo bem, tem o Dia da Mulher, mas você pode escolher o seu dia. Não, muito pelo contrário, né? Foi assim, olha, existem momentos que você precisa se dedicar a si mesmo, inspirado por esses dias importantes, né? Só que polêmica sempre vai existir, porque a gente sempre costuma basear as nossas opiniões, basear as nossas ideias de acordo com um ponto de vista. E ponto de vista é a visão a partir de um ponto, que nem sempre é a visão total, porque existem áreas de penumbra e áreas que você não está vendo. E isso faz parte da nossa vida. Agora, quando a gente tem um ponto de vista, sabedoria é você fazer com que o seu ponto de vista seja visto, mas que entenda que existam outros que possam ampliar o seu campo de visão. Esse é o ponto. Se você presta atenção no que outras pessoas têm a dizer, desde que isso te agregue, isso pode melhorar muito o seu conhecimento, a sua sabedoria, né? E até mesmo fazer com que situações de mal entendidos possam ser resolvidas. E muitas vezes a gente se agarra tanto à nossa verdade que a gente defende como se fosse um ouro, como se fosse algo, a coisa mais valiosa que temos em nossas vidas. Mas a realidade, ela é mutável. A própria história da humanidade tem esse pensamento, né? Acreditava-se que a Terra era plana, né? Mas por que a Terra era plana? As pessoas imaginavam que a Terra era plana. Porque o nosso universo de conhecimento, de técnica, era um universo mais restrito. Então a gente não tinha como refutar uma ideia que era vista, de certa forma, como verdade. Aliás, até mesmo o próprio nome Terra deve fazer relação com o fato de nós vivemos sobre uma terra. Nós habitamos uma área territorial, um território
que é um território sólido, como o solo, como a terra. E aí vão surgindo novos fatos, novas formas de ver o mundo, novas construções, novos conhecimentos. E isso muda o nosso conceito. Hoje nós sabemos que a Terra é redonda e rotaciona porque o nosso conjunto de universo, até então conhecido, se ampliou. Hoje nós sabemos que antigamente se acreditava que havia apenas um tipo de pessoa, havia um tipo de coisa, havia um tipo de lugar. E aí, com o conhecimento se ampliando, nós descobrimos que essas pessoas que até então produziam esse conhecimento não estavam sozinhas, que haviam outros povos, que haviam outras civilizações, que haviam outras formas de ver o mundo, né? E isso muitas vezes a gente se esquece um pouco, porque nós vivemos sobre uma sociedade da informação. Não ainda é a sociedade do conhecimento, porque ainda se há uma disputa pela informação. Porque a informação hoje é uma moeda de troca, é um elemento de poder muito importante. Hoje saiu uma notícia importante de que descobriram quem eram os mandantes do assassinato da Marielle Franco. Eu sei que esse tipo de coisa foge um pouco do escopo do episódio, mas ele tem um pouco de relação com a questão da informação, porque existe também um controle de narrativa. Muitas vezes utiliza-se uma certa narrativa justamente como forma de defesa, até porque os mandantes desse crime bárbaro eram pessoas políticas e que tinham relações políticas com pessoas que impediram ou que atrapalharam as investigações para elucidar o caso. E aí a coisa mudou quando mudou o governo, porque, de certa forma, os mandantes do crime tinham uma aliança, uma parceria com o então governo, que até então governava o país até 2022. Mas voltando a esse ponto de polêmicas e narrativas, a gente precisa ter esse entendimento claro de que a gente tem um domínio da nossa informação e que a gente precisa estar apto para fazer com que essa informação se aprimore, né? Seja melhor. E isso só é possível com as outras pessoas. Uma das armas que se tem dentro desse controle de informação, de narrativa, é justamente fazer com que a outra parte, o outro ponto de vista seja anulado. Porque se você tem aquilo como verdade, aquela pessoa você acredita que aquela pessoa é dona daquela verdade, você passa a ser fiel ou servo ou leal a essa pessoa. E aí é que nós temos um grande problema, porque nós vemos um mundo cada vez mais dividido. Terraplanistas contra anti-terraplanistas, machistas contra feministas, antirracistas contra os tradicionalistas que acham que tudo é mimimi, o pessoal da ciência contra o pessoal que é anti-vacina, por exemplo. Nossa Senhora. São exemplos que são muito tocantes e que sempre vai gerar polêmica, porque polêmica é atrito de ideias. Mesmo que a ideia seja uma ideia horrível e estapafúrdia. Mas isso não deveria ser polêmica. Existem coisas que não devem ser defendidas, como a injustiça, como a violência, como a miséria, tanto miséria de posses quanto miséria de valores. Mas ainda se discute. A gente é obrigado a discutir o óbvio. Mas aí a gente
entende que a gente precisa fazer com que nós possamos manter uma linha de pensamento que permita agregar valor com aquilo que nos agrega valor, mas também colocar filtros para aquilo que não deve ser agregado, que são coisas que esbarram justamente em valores e princípios éticos fundamentais. O respeito à vida, o respeito à liberdade, a liberdade de ação, de ir e vir, a liberdade de expressão, a liberdade de ser quem você é, a liberdade, a igualdade de oportunidades, que é um ponto que é muito importante, que toca muito nessa questão do Dia Internacional da Mulher. Inclusive, foi extremamente simbólico o julgamento de um jogador de futebol e a prisão de outro por crime sexual. E só que aí a gente olha uma outra coisa que é bem lascada, que é justamente o fato dele conseguir uma fiança, uma pessoa que foi condenada, um jogador que foi condenado a pagar uma fiança de 1 milhão de euros para poder sair da cadeia. Isso mostra o quão o dinheiro corrompe. Até a justiça é corrompida pelo dinheiro. É brincadeira. Mas vamos viver a vida. A gente precisa viver. Dói certas situações? Dói. Ontem eu estava vendo lá o negócio lá, a tragédia das chuvas lá no Rio de Janeiro. Quase chorei. Porque dói. E essa dor é triste demais, né? A gente vê a dor do outro. Talvez a dor do outro seja uma das coisas que mais possa fazer a gente melhorar os nossos filtros e medir nossas palavras. Porque se a gente consentir com a outra, com a dor alheia, a gente jamais falará algo que cause dor ou que aumente a dor do outro. E é isso que a gente precisa fazer para melhorar a nossa vida. Que esse domingo, finalzinho de domingo, nossa, fantástico, show da vida. Pam, parararam, pam, que legal, né? E que essa semana seja uma semana que tenha muita bênção e que tenha muita cura para as dores, para as almas. Porque sexta-feira santa, os cristãos costumam transformar essa semana numa semana de reflexão. Mesmo que a gente não compartilhe do mesmo credo, eu admiro muito que a gente possa espiritualmente refletir sobre nossas vidas. E que a semana vai ser mais curta, serão 4 dias. Evite fazer churrasco na sexta-feira santa, viu? Não, sacanagem, gente. E que faça mais, que aproveite esses dias mais tranquilos, mais amenos, para poder fazer com que a nossa vida possa caminhar no ritmo certo. Não acelere demais e não pare nunca. Um beijo e cuidem-se muito bem. Até semana que vem com um domingo à noite de Páscoa. Um beijo.